Em outubro, a Unicamp sediaria o Fórum de Filosofia e Ciência das Origens. Sediaria porque o evento foi cancelado, segundo a instituição, pelos próprios organizadores. Alguns professores admitem ter pedido que a Unicamp retirasse o apoio institucional ao fórum. O fato é que o cancelamento gerou críticas e debates, tanto na mídia quanto na internet. Nós escutamos professores que estiveram dos dois lados dessa história e trazemos essa entrevista exclusiva para você. Leandro Tesler é físico, mestre em física pela Unicamp, PhD pela Universidade de Tel Aviv e atualmente é professor associado do Instituto de Física Gleb Watagin, da Unicamp. Foi um dos professores que se manifestou contrário à ideia de a Unicamp apoiar um fórum que colocasse o criacionismo como ciência. Rodrigo Silva é teólogo, mestre em teologia histórica, doutor em teologia bíblica, possui pós-doutorado em arqueologia bíblica pela Universidade Andrews e conclui seu segundo doutorado em arqueologia clássica pela USP. É professor de teologia no UNASP e apresentador do programa Evidências da TV Novo Tempo. Foi convidado para participar do fórum. Eu achei que o cancelamento foi uma medida acertada. Eu fiquei surpreso por a Unicamp ter aprovado a realização de um fórum com esse conteúdo. E eu tive uma participação indireta no cancelamento. Eu, quando soube da existência do fórum, eu realmente enviei uma mensagem para a administração central da universidade sugerindo que ela retirasse o apoio institucional ao fórum, porque eu achava que esse fórum não era adequado para ser um evento oficial da universidade. E, para minha surpresa, não só foi retirado o apoio, como o fórum foi cancelado, mas eu acho que foi uma medida acertada da Unicamp. O lugar para esse tipo de fórum não é na universidade. É lamentável que a Unicamp, uma instituição tão respeitada no Brasil, tenha cancelado um fórum de discussões. Veja bem, ali está uma universidade pública, que é mantida por impostos de pessoas de todo o Brasil, que na sua maioria, segundo dados do IBOP, são pessoas que acreditam em Deus. Então, uma instituição pública que proíbe Deus de ser discutido dentro do seu campus, não está exercendo o seu papel de coisa pública, de entidade que pertence a toda a comunidade. Uma comunidade que acredita em Deus é representada por uma minoria que não acredita em Deus e cerceia dentro do campus acadêmico aquilo que pode ou não ser tratado ali dentro. Foi uma atitude lamentável. E também lamentável do ponto de vista da filosofia de uma universidade que deve ser um campo aberto ao saber e às discussões das mais variadas áreas. Eu sou professor do UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, e muitos colocaram, por que o UNASP não deixa ter um fórum totalmente defendendo o evolucionismo? Existe uma diferença entre o UNASP e o Unicamp. Veja, o UNASP, como a PUC, o Mackenzie, outras instituições particulares, tem uma filosofia própria. Neste caso, são instituições confessionais. Do ponto de vista acadêmico, o UNASP também tem que dar a oportunidade para que os seus alunos conheçam os dois lados da moeda, que conheçam mais de uma opção, mesmo aquelas contrárias à filosofia do UNASP. Contudo, para continuar uma instituição como a filosofia, ele tem que deixar claro qual é o seu carro-chefe, qual que é a sua linha pedagógica. Como a PUC, por exemplo. A PUC, até o nome já diz, é uma instituição católica. Eu não devo esperar na PUC que eles ali escrevam um documento contrário ao Papa. Seria ridículo isso. Ela deixaria de ser PUC, mesmo permitindo que os seus alunos tenham acesso a uma informação diferente da Igreja Católica, ela ainda é católica. No caso da Unicamp, ela não é de nenhuma instituição, ela é leiga. Mas veja a posição dos ateus. A Unicamp é laica, ela é leiga. E por ser leiga, a religião não pode entrar ali. Espera aí. Se a religião não pode entrar ali porque ela é leiga, ela já não está sendo leiga, ela está sendo censuradora. Ela está sendo aquela que cerceia o que pode entrar ali ou não pode entrar ali. Ora, o laicismo invoca não apenas a religião, mas também o ateísmo. Todos devem ter o direito de discutir as suas ideias dentro da Unicamp, porque ela não é católica, presbiteriana, adventista, ela é pública. Mas a partir do momento que ela, sendo pública, cerceia pessoas da sociedade a discutirem ali uma ideia ou outra, ela deixou de ser pública para se tornar setorial, para se tornar uma faculdade confessionalmente ateísta. Não é um evento científico, com certeza, porque criacionismo e intelligent design não é ciência.
ele não é um evento religioso no sentido que não se ia rezar ali, né? Não se ia fazer orações ou louvações, mas era um evento com um cunho religioso muito forte, né? Todas as pessoas que iam falar têm vinculação religiosa, seja com instituições religiosas, seja com práticas religiosas, e ia ser exposto modelos do universo baseados na religião. Quando nós fomos convidados, pelo menos o convite que me veio, eu tinha a intenção de fazer uma palestra completamente acadêmica. A noção de ser científico-religioso, eu preciso responder em 2 momentos. Letra A. Eu admito que houve da parte dos organizadores talvez uma falha em não permitir que o fórum fosse misto, que evolucionistas e criacionistas falassem juntos ou até debatessem. Embora eu tenha cá minhas dúvidas se os evolucionistas aceitariam participar de um fórum conjunto com criacionistas. Eu tenho cá minhas dúvidas, mas pelo menos o convite deveria ter sido estendido. Num segundo momento, é bom dizer o que é ciência. Eu explico. Porque, para alguns, ciência pode ser entendida num conceito mais amplo, toda a organização do conhecimento humano. Os que assim entendem, compreendem que ciência é algo que abarca letras, filosofia, psicologia, teologia e, por que não dizer, criacionismo. Mas há outros que dizem que não, que a ciência é algo mais restrito, ligado a método experimental de laboratório, onde você pode fazer a análise de um dado num tubo de ensaio, repetir um processo obtendo os mesmos resultados. Se eu entender ciência nesse sentido mais restrito, então ciência realmente exclui filosofia, teologia, letras, psicologia. Ciência se restringe à física, química, biologia. Nem a matemática seria bem considerada uma ciência, mas sim uma linguagem a serviço da ciência. Então, em primeiro lugar, é bom saber o que é ciência para quem está montando o conjunto. Se é o sentido mais amplo, o sentido mais restrito. E uma nota importante nesse momento. Este debate do que é ciência, se é mais amplo, se é mais restrito, se a psicologia e a filosofia são incluídas nela ou não, não é um debate de religiosos versus científicos, é um debate da própria academia como um todo. Afinal de contas, existe ou não a chamada ciência humana, a área de ciências humanas? Existe ou não essa área? A partir disso, então, sim, eu posso dizer, se estou trabalhando com um conceito mais amplo de ciência, sim, o encontro seria científico, no sentido que eu estaria apresentando uma filosofia com um viés científico. Se estou tratando de um conceito mais restrito, não seria científico, seria um encontro apenas filosófico. Mas, repetimos, este debate é mais amplo, ele extrapola o universo das igrejas. Até uma pergunta que eu fiz e não tive a resposta dada aos ateus seria o seguinte: eles argumentaram muito que não aceitariam discutir criacionismo dentro da Unicamp porque criacionismo não é ciência. Eu presumo que eles estão com um conceito mais restrito de ciência laboratorial, e eles têm razão. O criacionismo, nesse sentido, não é ciência, porque eu não posso provar Deus num tubo de ensaio, eu não posso repetir em laboratório como Deus criou o universo. Mas aí eu tenho 2 observações. Letra A. Se eu não posso discutir o criacionismo ali porque ele não é ciência, também não posso discutir filosofia, nem psicologia. Deveríamos fechar esses departamentos da Unicamp, porque também não são ciência. Letra B. Se eu não posso provar o criacionismo num tubo de ensaio, também não posso provar o evolucionismo, porque eu não tenho como repetir o processo do Big Bang perante testemunhas, obtendo os mesmos resultados. Eu não tenho como obter em laboratório os milhões de anos supostamente necessários para a evolução humana para dizer que realmente eles foram testemunhados, verificados, repetidos e analisados para longe de qualquer questionamento. Então, nesse aspecto, eu digo, seria um encontro científico? Depende do contexto ou do conceito de ciência que cada um adota. A ciência é uma criação humana, é uma grande empreitada da humanidade para entender o universo que nos cerca, a realidade que nos cerca. Existe uma realidade e a ciência tenta entender essa realidade. E com isso ela tem instrumentos para responder desde as questões mais fundamentais dos seres humanos, de onde viemos, para onde vamos, para que estamos aqui, né? Até coisas mais mundanas, desenvolver tecnologia. Toda a tecnologia contemporânea é muito baseada na ciência, é muito baseada no entendimento da natureza e dos mecanismos que funcionam na natureza, né? Isso não tem, na minha opinião, uma interface muito forte com religião. Religião está aí para resolver nossas inquietações espirituais. Tem pessoas que acham um caminho, tem as grandes religiões monoteístas, tem religiões politeístas, tem pessoas que, como eu, recusam religião. Quer dizer, eu preferi não ter uma religião, mas eu acho que isso é uma opção de cunho pessoal.
A teoria da evolução é o que nós temos de melhor para descrever a biodiversidade hoje. Eu faço essa ressalva, eu não sou biólogo, eu não estou capacitado para falar sobre teoria da evolução, mas como cientista eu entendo quanto ela é ciência. Quer dizer, ela busca evidências, e as evidências estão por aí, desde registros fósseis, até a biodiversidade, até a estrutura do DNA, que é uma coisa que nós descobrimos há pouco tempo, há 50 anos se conhece a estrutura do DNA. São todos indícios que fecham no modelo que foi proposto há 150 anos para descrever isso. Criacionismo, ao contrário, ele usa as sagradas escrituras judaico-cristãs como uma evidência da realidade. Então ele busca, em geral, adaptar ou entender tudo o que existe a partir das escrituras. Então começam a acontecer algumas discrepâncias com o que nós temos. Por exemplo, se foi Deus que criou os animais e as plantas e os homens, não tem espaço para evolução. Então tem variantes de criação. Tem gente que diz, não, realmente tem microevolução, adaptação, mas não tem especiação. Bom, há indícios muito fortes que tem especiação. Isso é algo que nós não vamos reproduzir em laboratório nunca, porque são processos que levam muito tempo. Talvez, por sorte, no nosso tempo de vida ainda aconteça uma especiação. Mas o fato da gente não conseguir ver no laboratório não significa que essas coisas não ocorram. O meu melhor exemplo, eu trabalho com estrutura eletrônica de materiais, eu sou físico de materiais. Eu nunca vi um elétron, nem eu nem ninguém, os elétrons são invisíveis, mas nós sabemos que eles estão ali, nós sabemos como é que eles se comportam, nós podemos fazer previsões sobre o comportamento deles. Então, isso é uma outra característica da ciência. Como ela propõe modelos, ela pode fazer previsões. O criacionismo não consegue fazer previsões, porque tudo vem das Sagradas Escrituras. Os criacionistas deveriam ser respeitados, mas os evolucionistas também devem ser respeitados. Eu sou tremendamente contra argumentos ad hominem, como a gente diz em filosofia, ou seja, argumentos que ao invés de discutir a ideia, ataca a pessoa que está defendendo a ideia. E dos dois lados temos maus exemplos, eu devo confessar isto. Há muitos religiosos também que falam do evolucionista com desdém, que tratam o ateu como se ele fosse um leproso, um estuprador de menores, um homem que bate na mulher. Não, há ateus que tinham uma disposição para a fraternidade tremenda. Por exemplo, Betinho. Betinho era ateu e foi um dos maiores sociólogos do Brasil, inclusive nas atividades de assistência social. Eu chego a dizer que Betinho podia até não acreditar em Deus, mas o seu amor pelo próximo era tão grande que eu digo que Deus acreditava no Betinho. Então eu não posso atacar como um mau caráter, duvidar da idoneidade moral de uma pessoa apenas porque ele não acredita em Deus. Eu não sou juiz de ninguém. A própria Bíblia falou para não julgarmos. Nesse aspecto, então, os criacionistas não têm o direito de atacar o evolucionista ou responder à ofensa contra ofensa. De igual modo, eu gostaria que os evolucionistas também nos respeitassem, também entendessem que nós temos a nossa capacidade intelectual, acadêmica, e isto, infelizmente, não está acontecendo. Mesmo correndo o risco de ser chamado de anacronista, eu diria que nós estamos vivendo de novo a era medieval. Naquela época, a igreja, a instituição eclesiástica, acabava ditando as regras do saber. Se você discordava da igreja, você estava fora, estava queimado, era um herege. Hoje, a igreja foi substituída por essa nova ciência neo-ateísta, um setor da ciência neo-ateu que quer manipular as rédeas e quer ditar os dados, as regras e dizer que você só pode ser considerado acadêmico, cientista, se andar com a cartilha deles. No passado, você seria um herege. Hoje, você é um desqualificado. Na verdade, o processo não mudou muito, mas em ambas as situações, medieval e atual, ela é lamentável. Eu acho que o que perturba muito os cientistas em relação ao criacionismo é o que nós chamamos de pseudociência, quer dizer, criar todo um modelo com roupagem de ciência, mas que não está baseado na prática científica. Então, a ciência estabeleceu uma série de procedimentos para validar os seus resultados. Por exemplo, o que nós usamos muito é a publicação dos resultados em periódicos científicos. Sempre que a gente tem um resultado científico, nós submetemos ele para publicação em revistas, em periódicos especializados, alguns de muito prestígio, e esses trabalhos vão ser lidos por outros cientistas, que nós chamamos de revisão por pares. Normalmente 3 pessoas precisam aprovar para dizer, não, isso é relevante, deve ser publicado. Os artigos criacionistas nunca foram publicados em revistas científicas passando por esse mecanismo. Então, isso faz com que, para nós cientistas, isso pareça que não é ciência. Então, a atitude dos cientistas em relação a esse fórum que aconteceu foi essa, mas isso aí não é ciência. Por que está sendo colocado na Unicamp? Né? Por que está sendo trazido para a universidade?
Então, eu tenho todo o respeito pela religião das pessoas, eu brinco que há boatos que o meu bisavô era rabino, quer dizer, está no meu DNA isso, né? Mas eu acho que é preciso saber separar o que é ciência do que é religião. E eu acho que o grande erro do movimento criacionista, inclusive desse fórum na Unicamp, era tentar validar o criacionismo como se ele fosse ciência. E é por isso que a gente não quer. Eu posso te dar um exemplo muito bom. Se alguém fosse propor um fórum para expor astrologia aqui na Unicamp, todo mundo ia recusar isso de cara. Porque, para nós, astrologia não é ciência. Astrologia é uma coisa meio sobrenatural, uma mistura que tenta atribuir à posição dos astros o comportamento das pessoas. O criacionismo está claro que não é a mesma coisa, mas tem uma prática semelhante, quer dizer, ele parte das Sagradas Escrituras e tenta, a partir das Sagradas Escrituras, descrever o universo. Quer dizer, isso seria muito reconfortante para alguns religiosos. A grande maioria dos religiosos que eu conheço vários, não são criacionistas. Eles sabem que o plano espiritual é um plano espiritual e a realidade, a ciência, é outra. Eu acho que o criacionismo pode acrescentar alguma coisa na medida em que ele aparece como um fenômeno sociológico, né? Mas não para trazer argumentos científicos. Quer dizer, claro, eu acho que o criacionismo é um fenômeno sociológico, me chama muito a atenção que um grupo importante de pessoas não só acredite nisso, mas acredite tanto nisso a ponto de escrever o que vem escrevendo, ter um movimento organizado, né? Então, isso é um fenômeno sociológico interessante, como tem vários outros fenômenos sociológicos. Agora, o que está errado, de novo, é tentar mostrar que a evolução está errada. E na ciência, a gente pode até mostrar que uma teoria está errada, né? Em física, na minha área, há pouco mais de 100 anos, houve uma revolução. Se inventou a mecânica quântica e a relatividade. São dois conceitos novos que revolucionaram a ciência. Então, trazer conceitos novos é uma coisa muito importante. O criacionismo não traz conceitos novos, ele coloca em dúvida alguns processos envolvidos na evolução, mas não propõe um modelo novo, a não ser o que está nas Sagradas Escrituras. Então, não é o caminho da ciência, esse não é o caminho acadêmico, esse não é um assunto relevante para uma discussão científica dentro da universidade. Enquanto discussão sociológica, é possível que isso seja relevante, mas isso tem que ser colocado dentro da sociologia. Tem um outro problema que eu acho que é muito importante, que é essa história. Como o criacionismo tem uma componente religiosa muito forte, as pessoas defendem isso como defendem a sua religião. E tem um velho ditado em português, não se discute religião e futebol não se discute, né? Então, eu não me sentiria muito à vontade para discutir as convicções religiosas das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm direito e é algo de fórum íntimo. A fogueira das vaidades ainda é uma tentação muito forte, mesmo e especialmente para acadêmicos. Muitos professores acabam não perseguindo o ideal pedagógico de fazer do aluno um ser pensante. Ele prefere fazer do aluno um repetidor das suas próprias ideias. Há professores que querem a todo custo fazer discípulos e admiradores, mas não seres pensantes. Eu acredito que se um fórum desse fosse colocado, os alunos seriam postos sobre duas teorias diferentes, sobre duas cosmovisões diferentes, ou talvez até três, porque o design inteligente não é necessariamente criacionismo. E nós daríamos a oportunidade de deixar o aluno pensar por si mesmo, tomar as suas próprias conclusões. Eu estaria de fato perseguindo o ideal acadêmico e universitário de fazer do aluno um ser pensante, alguém que pode refletir, analisar e tirar conclusões por si mesmo, e não apenas alguém que repete aquilo que eu, como professor, coloco em sala de aula. E a grande lição, o grande divisor d'águas que a Unicamp perdeu a oportunidade de oferecer seria demonstrar aos alunos que acima das divergências de ideias, de opiniões e de crenças estaria a ética, o respeito mútuo e a solidariedade. Os alunos viriam ateus e crentes, evangélicos e não evangélicos, criacionistas e não criacionistas, opostos discutindo de maneira clara, com educação, discordando com classe. A Unicamp, infelizmente, perdeu uma boa oportunidade de mostrar aos alunos o que é discordar com regra, com etiqueta e com educação. Eu acho que eu teria que olhar a proposta. Eu não acho legal, eu não acho uma boa ideia dar ao criacionismo o status de ciência. Aliás, é tudo isso que eu tenho dito desde o início desse grande movimento, é que criacionismo não é ciência e, portanto, não deve ter o status de ciência, não deve ser tratado pela universidade como ciência.
É só isso, essa é a minha mensagem. E eu vou continuar afirmando isso e brigando por isso. O criacionismo não é ciência e, por isso, fazer um evento criacionista dentro da universidade pode trazer para nós uma série de constrangimentos no futuro. Para ilustrar isso, as melhores universidades do mundo são universidades protestantes. Yale, Princeton, Harvard, só para citar os Estados Unidos, Cambridge. Eu conheço bem essas 3 americanas que eu citei. Nessas universidades não existe espaço para criacionismo, mesmo tendo um departamento de teologia, que a Unicamp não tem, Princeton não tem, mas Yale e Harvard tem. Tem um departamento de teologia onde eles discutem assuntos ligados à religião e à expressão religiosa. Nenhum deles jamais abriu espaço para criacionismo. Então, nas universidades protestantes dos Estados Unidos, não tem espaço para esse tipo de discussão. Por que na universidade pública do Brasil haveria? Se houver um novo convite, estamos à disposição. Afinal de contas, eu tenho que mostrar que eu, apesar de não acreditar na evolução, presumo ser uma pessoa evoluída.